Imagine como seria o mundo, mais do que isso, como seria o universo sem as leis da ciência, da física, do espaço sideral, como seria o trânsito sem as leis que regem. Nós vivemos num mundo que está muito submisso a manter-se em ordem e harmonia na condição de que se mantenha sob a lei. E agora eu lhe pergunto, Deus seria diferente? Deus seria uma exceção a essa regra? O que seria o nosso mundo sem as leis de Deus? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Eu espero que você entenda que uma vida sem Deus e sem lei é uma anarquia. Olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um período de estudo. Agradeço a você pelo tempo que está dedicando, por ter acessado esse canal. Pegue um papel, uma caneta. Quando precisar, faça uma pausa no nosso vídeo, porque a nossa proposta aqui é estudarmos a Bíblia ponto a ponto. Então, eu vou falar menos e a Bíblia vai falar mais. E ela vai explicando item por item. Então, o tema de hoje é a continuidade do tema que aprendemos na última semana e que falamos da Igreja Verdadeira. Eu lembro que eu apresentei, na parte 2 desse estudo da Igreja Verdadeira, um texto que está em São João 14, 21, que diz o seguinte, abra sua Bíblia aí. Você tem Bíblia aí? Se não tiver, tente conseguir alguma para você estudar conosco, assim, ponto a ponto, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou ficar só com a primeira parte do texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então percebe que a nossa relação de amor a Deus está muito ligada à obediência aos mandamentos. E é nessa perspectiva que eu quero convidar você a entrar nesse tema, porque não tem nada a ver com a igreja, mais uma vez. Neste caso, tem a ver com o nosso sentimento e a nossa relação para com Deus. Se você o ama, esteja preparado para viver sob a lei e não sob a anarquia. Podemos orar? Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de termos mais um estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos guie à plena compreensão dessa verdade e que os alunos, os internautas, aqueles que acessarem esse vídeo, tenham o seu interesse despertado para buscar mais o conhecimento da Tua Palavra e que seja claro para eles o tema de hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos apresentar aqui alguns tópicos, e você vai acompanhando na tela esses tópicos ligados à temática do que a Bíblia aborda sobre a lei de Deus. É claro que ela vai falar muito mais do que eu vou apresentar, mas eu selecionei aqui alguns textos que eu considero ser importantes para a nossa compreensão. Bom, Jesus já fez uma referência à lei quando ele apresentou aquilo que seria uma espécie de resumo da lei. Eu quero começar com isso, o resumo da lei. Mateus 22. Abra sua Bíblia aí. Mateus 22, 36 a 40. Diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, entendo que o que Jesus estava apresentando aqui era uma espécie de resumo de todo o conceito da lei e dos profetas, que pode ser sintetizado em uma palavra, amor. Então, deixa eu fazer um exercício rapidinho com vocês aqui, ó. Olhe para cá. A Bíblia são 66 livros. Esses 66 livros, eles podem ser resumidos em 10 preceitos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 grandes mandamentos. Acabamos de ler agora. O primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos podem ser sintetizados em uma palavra, amor. Essa palavra na Bíblia tem um significado, representa uma pessoa. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, a relação da nossa fé e da prática aos mandamentos está muito ligada à pessoa de Deus. Os mandamentos de Deus revelam Deus. Então quando você diz que os mandamentos não têm valor nenhum, você também diz que Deus não tem em absoluto nenhum valor. Porque conceitualmente estão ligados. A lei de Deus é amor. A suma da lei de Deus é o amor. E se você quer Deus expresso em uma palavra, ele é amor. Ok?
Então, o resumo da lei é o amor, que está ligado a uma pessoa, Deus. Agora, uma outra informação importante para nós, antes de entrarmos nas características da lei. Uma coisa importante, 1 Timóteo 1, 8 a 11. 1 Timóteo, é Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 11. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Que legal esse texto, né? Lei não foi feita para justos. Aí você diz assim, então eu não preciso guardar a lei? Espera aí, vamos com calma, nós já aprendemos o que é justo e já aprendemos o que é ímpio. Se você tiver dúvida sobre isso, reveja os nossos vídeos. Na lição 2 eu falo desse tema. Agora, aqui está falando o seguinte, que a lei foi feita para transgressores. É muito fácil, eu vou fazer um paralelismo rapidamente com a lei de trânsito. Quando é que a lei de trânsito vai ter validade para mim? Ela vai ter validade no dia que eu passar no sinal vermelho. O sinal vermelho não é para parar? E se eu não parar? A lei de trânsito vai dizer que eu estou equivocado. Então, ela é feita para apontar o meu pecado. Ela aponta o meu erro. Ela é benéfica nesse sentido, porque assim ela preserva a justiça. Entenderam? Por isso que no trânsito, sem sinal, é um caos, é uma anarquia. Uma vida sem lei é um caos, é uma anarquia. Um país sem lei é uma anarquia. Mesmo um país com lei, aqui só fazendo um adendo aqui na minha fala, mesmo um país com lei sem obediência, vira anarquia. Por isso que o conceito de amar a Deus está ligado não apenas a ter os mandamentos, mas em guardar os mandamentos. Eu quero então apresentar aqui alguns tópicos, e você vai acompanhar agora aí na tela, alguns tópicos desse estudo. Primeiro, devemos falar e meditar nessa lei. Josué 1:8. Josué é no Antigo Testamento, é o 5º livro do Antigo Testamento, depois de Deuteronômio. Olha o conselho que Josué apresenta. Esteja ciente que eu vou navegar no Antigo e no Novo Testamento, porque tudo isso tem validade. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A promessa bíblica é prosperidade e bom êxito, se andarmos segundo aquilo que está escrito. O que está escrito se torna mandamento na lei de Deus. Vamos para um outro texto. A Bíblia fala que as pessoas, eu falei nesse texto aqui, que seremos bem-sucedidos e o nosso caminho prosperará. Eu quero apresentar outro texto, Salmo 119. Vamos avançar aqui rapidinho no Salmo. Salmo 119. 119 é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Versículo 1. Olha o que é que diz. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Olha, é ponto a ponto. Eu acabei de falar aqui que a lei é para o transgressor. E aí a Bíblia aqui no salmista diz, bem-aventurados os irrepreensíveis, que andam na lei do Senhor. Ou seja, quando eu ando na lei do Senhor, eu me torno irrepreensível. Não há motivo de eu receber alguma repreensão. Como eu falei, parafraseando a lei do trânsito, se eu ando segundo a lei do trânsito, não há motivo nenhum para eu receber multa. Entendeu? Então, a lei de trânsito, ela me referencia e me protege de multas. A lei de Deus me protege de repreensões. Então, enquanto eu andar segundo a lei de Deus, eu me torno, em relação a ela, irrepreensível. Tranquilo? Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse 14:12, o último livro da Bíblia, lá no finalzinho. Apocalipse 14:12. Nós vamos observar nesse texto aqui que a obediência aos mandamentos de Deus, ele referencia o povo. Olha o que é que diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O último livro do Apocalipse aponta para a necessidade da obediência. E a referência desse povo santo, desse povo separado, é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé
de Jesus, em Jesus, ok? Vá juntando esses pontos aí. Vá anotando essas informações. Primeiro, a lei não foi feita para justos, mas para transgressores. Quem anda na lei se torna irrepreensível. E outra coisa importante, o resumo da lei é o amor. E o amor é a própria expressão de Deus. Entenderam como é importante nós entendermos ponto a ponto isso aqui? Porque se você não tiver essa cosmovisão, esse conceito pré-definido, você não aceita a lei de Deus na sua vida. Agora vamos às características. Primeira delas, a Bíblia diz que a lei é a própria verdade. Salmo 119, vamos voltar para Salmos lá. Salmo 119, versículo 142. Olha o que é que diz. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Anote aí então. A lei é a própria verdade. Segundo ponto. A lei é perfeita e restaura. Salmo 19, tá? Não é 119, agora é Salmo 19. Vamos voltar um pouquinho aqui. Salmo 19, verso 7. Diz assim a Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha essa característica aqui. A lei do Senhor é perfeita. Se você lembrar do último estudo, do penúltimo estudo sobre a Igreja Verdadeira, a lição 4, na parte 2, procura aqui no canal que você vai ver. Nós aprendemos que a lei perfeita é os 10 mandamentos. E não é uma coisa que eu estou dizendo. A Bíblia diz, está lá no texto de Tiago, dê uma olhada, assista o vídeo, que a lei perfeita, a lei da liberdade, são os 10 mandamentos. E agora, o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Duas importantes características. A primeira delas é a própria verdade. Segunda, ela é perfeita e ela restaura a alma. Romanos 7, verso 12. Vamos lá para o Novo Testamento, agora Romanos. Romanos 7, verso 12, diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha que característica importante. Santa, justa e boa. Vai anotando isso aí, tá? Eu não vou comentar muita coisa não, a Bíblia já está explicando aqui. Ela já está declarando. É autorizado. A Bíblia é autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus, é suficiente. Já aprendemos que a lei é a própria verdade, que a lei é perfeita e restaura a alma, que a lei é santa, justa e boa. E vamos agora uma outra característica dessa lei. Salmo 111, versos 7 e 8. Salmo 111, versos 7 e 8. Olha o que é que diz aqui. Isso aqui é bem interessante também. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Olha, esse texto aqui ele é muito importante para você entender sobre a eterna e imutável lei de Deus. É obra das mãos do Senhor. São verdade e justiça, são fiéis, são estáveis e servem para todo sempre. E foi instituída com base na fidelidade e na retidão. Então, aqui são referências que apontam para a seriedade da lei de Deus e a necessidade de nós nos firmarmos nela. É a verdade, é perfeita e restauradora, santa, justa e boa, eterna e imutável. E agora vamos para outra característica. Eclesiastes 12, é o nosso penúltimo texto, tá? Eclesiastes 12, versos 13. Deixa eu só achar aqui. Pronto. 12, versos 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse texto aqui podia encerrar o estudo, né? De tudo que se tem ouvido, olha, quando Eclesiastes, o Salomão escreveu esse livro, ele já tinha ouvido muita coisa, aliás, já tinha escrito muita coisa. E ele põe uma espécie de suma, um resumo de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Observe que os mandamentos é dado ao homem, não foi dado a uma igreja, é dever de todo homem. Eu acho interessante você pensar sobre isso, porque podia até dizer assim, é dever de todo cristão. Não. É dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. E o último texto, o versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, essa citação do juízo está em seguida ao apelo de guardar os mandamentos de Deus. Você consegue perceber essa referência? Ele diz assim: guarda, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. E em seguida ele diz:
porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Então, como é que se faz juízo sem lei? Como é que se estabelece um veredito? Como é que se estabelece um julgamento sem leis? Então, amigos, Deus vai usar a sua lei para estabelecer justiça e juízo na terra. O último texto desse estudo é de Hebreus 10, verso 16. Convido você a irmos quase no final da Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Os 10 mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedras pelo próprio dedo de Deus e dado a Moisés. O que é um erro é pensar que ele passou a existir só a partir daquela data. Ali, ela foi escrita. Agora, Deus deseja que ela esteja na minha vida, no meu coração. Que lei é essa? Eu quero dar uma passada rápida com vocês no capítulo de Êxodo. E aí a gente encerra o estudo de hoje, ok? Nós vamos encerrar conhecendo a lei, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Prontos aí? Achou a passagem? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 1. Começa assim. Então falou Deus todas essas palavras. Preste atenção nisso aqui. Quem está falando é Deus. E aí ele começa a criar uma identidade com o seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, ele cria um laço de afinidade, de relacionamento, de identidade com o seu povo. E aí ele declara a sua lei. Primeira, não terás outros deuses diante de mim. Segunda, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Isso aqui é uma informação importante, tá? Lá fora, ele pode viver como quiser, mas se ele entra na sua casa e você guarda os mandamentos, ele deve ser convidado a respeitar a sua fé. Isso aqui é uma informação muito importante. Aí vem o 5º mandamento. Bom, se você percebeu, eu não vou explicar os 10 mandamentos aqui, isso talvez possa ser feito em um outro momento. Eu quero só apresentar que esses 10 mandamentos eles existem, têm legitimidade e têm validade, e têm propósito. Então você pode ler com calma em casa, qualquer Bíblia, o livro de Êxodo capítulo 20, versos 1 em diante. Os 4 primeiros mandamentos, olha só, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para santificar, porque é o dia do Senhor. Esses 4 mandamentos referem-se a Deus. Os 6 outros mandamentos, que vem, observe. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Aí depois vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Os 6 outros mandamentos estão ligados ao próximo. Por isso que Jesus disse que se resume em 2 grandes preceitos: amar a Deus, 2º, 3º e 4º mandamento, e amar ao próximo, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º mandamento. Esse é a suma da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O resultado desses 2 mandamentos é amor. E a expressão dessa palavra é Deus. Ficou claro para vocês? Eu espero que Deus e o Espírito Santo tenham iluminado você à compreensão desse tema. Deus tem uma lei e Ele espera que vivamos em obediência a ela, porque isso é a prova do nosso amor para com Ele. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.